O quê? O vídeo? O som. Ah, é verdade. É que, cara, é impressionante assim, né? Que parece que a gente não se vê há um tempão, né, cara? É verdade, né? Pro pessoal aí não, né? Que a gente tá toda semana. Eu tô impressionado o quanto a minha barba cresceu em uma semana. É verdade, né? A gente ficou fora um tempinho, mas sem afetar os nossos queridos espectadores. Não, ouvintes, a gente não afeta né? de jeito nenhum. Aqui não, a coisa não para. Viajar precisava de umas férias. A dilatação temporal aqui não, É verdade, não existe, cara. Mas, aliás, cara, é engraçado, a gente para aqui de sentar e conversar, mas o mundo continua igual, cara. As coisas, parece que hoje em dia tá difícil de mudar, cara, não muda. É verdade. Né? Eu tava esses dias aí, agora, acho que foi ontem, esses dias aí, tava lá às voltas com a velha discussão de família no WhatsApp, cara. Né, que é uma beleza, cara. Aliás, cara, eu sinto muita saudade às vezes do mundo pré-WhatsApp, que a gente tinha distância e a gente só via os parentes em festa, então não precisava ficar queimando as coisas. É verdade. Né, cara? E aí a gente tava naquela discussão e aí chegamos naquela frase que eu já ouvi bastante e tal, mas que vira e mexe e acaba caindo nisso. Que ela falou assim, quer saber? Opinião é que nem nariz. Cada um tem o seu. Não é bem nariz, né? Eu não lembro, mas mas acho que a pessoa usou esse termo, né? Tem uma outra parte aí anatômica. Isso, Mas no caso, como era de família, usou-se o órgão mais ao norte. Mais family friendly, né? Mais ao norte do corpo humano. É isso. Então, aí sabe aquela preguiça? Eu falei assim, deixa pra lá. E aí eu tenho um problema sério, cara, que as coisas sempre, as respostas sempre me surgem depois da discussão, tá ligado? No dia seguinte você acorda e fala, pô, cara, é verdade, né? Aquela coisa reverberando na sua cabeça, cara, e não sai uma coisa horrível, cara. E eu fiquei muito pensando nessa frase, falei assim, pô, nariz é que nem opinião, cada um tem o seu e tal. E se a gente for pensar simplesmente numa questão estética, né, de questão de formato, né, realmente, cada um tem o seu nariz e, assim, um elimina o outro, né? Então isso acaba qualquer tipo de debate ali, né? Que cada um tem o seu e acabou, né? Mas se a gente for um pouco além das aparências, né? Se a gente for pensar na questão da funcionalidade, você tem certas pessoas, por exemplo, que elas... por exemplo, alguém que cuida de vinhos, por exemplo, acho que é sommelier que chama, né, enólogo, sei lá, mas tipo, ou então um chefe de cozinha, uma ligação agora não, hein, cara? Não. Como você se atreve a receber uma ligação? Você fala de família de WhatsApp, os parentes já ligam já, cara, impressionante. Tem o sommelier, enólogo. Então, tem sommelier, ou seja, tem certas pessoas que, assim, ou seja, naturalmente, ou porque elas treinaram bastante, elas têm um olfato mais apurado, né? E aquele sentido para ela é muito mais forte e é muito mais condizente do que qualquer outra pessoa. Então, aquele nariz, literalmente, aquele nariz não é o mesmo no outro. Ele não são coisas que um elimina o outro, entendeu? Existe um que é mais importante na coisa. E se a gente pegar essa mesma noção para a coisa da opinião, você tem certas opiniões também que, seja porque a pessoa ela tem muito conhecimento sobre a coisa ou que ela tem mais experiência sobre uma determinado tipo de assunto ou tópico, isso tem um outro valor que não é o mesmo valor que qualquer pessoa tem, né? E isso não quer dizer que a pessoa que não tenha isso, que tudo que ela pensa é inválido. Simplesmente que ela pode aprender muito mais com quem tem, né? Essa coisa de a gente pode, se a gente fizer os dois seguirem ao mesmo tempo, ao invés de bater cabeça, a gente tem muito mais a ganhar, né? Uma pessoa que tem mais gente em volta, que discute as ideias dela com mais pessoas, ela tem muito mais capacidade de ter a sua própria opinião muito mais embasada. E isso é bacana e a gente consegue, dentro da mesma frase, pegar duas acepções diferentes, né? Então, para a gente criar aqui uma opinião muito mais cheirosa, né? A gente trouxe aqui ela é física e ela está fazendo atualmente doutorando na Unesp, né?
é a Caroline Franco. Muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, gente, pelo convite. Adorei. Já tô me divertindo. Que bom. Não, e a gente tava. A gente teve um convite e tal, que você passaram o contato seu pra gente. Acho que nos primeiros momentos que eu falei assim, poxa, a gente tava afinando ali o tema. E você veio com uma coisa muito legal que acabou. A ideia inicial que a gente teve para conversar com você mudou porque você trouxe. Você participou recentemente de uma roda de conversa, né? Que foi dentro da Unesp, foi isso? Isso. Semana passada, eu estava com alguns colegas lá da Unesp, a gente estava organizando um congresso, que é um Congresso Paulo Léo Ferreira, de Física, que é um congresso de estudantes de Física para estudantes de Física. E aí a gente surgiu com a ideia de, vamos falar coisas além da física. Então a gente colocou um pouquinho sobre skills que os cientistas têm que ter, sobre escrita, como se posicionar, como pedir financiamento, mas também a gente colocou essa parte de, vamos pensar no nosso papel como cientista no meio da comunidade científica e falar sobre diversidade. Então a gente colocou, chamou um professor, né, o Alan Brito, do Rio Grande do Sul. Ele veio trazer alguns dados sobre diversidade na ciência, especialmente na física. Eu falei um pouquinho também, trouxe alguns dados sobre mulheres na física e foi bem interessante a conversa que se prosseguiu, assim. É um assunto, assim, que parece tão simples, pelo menos do meu ponto de vista, poxa, tem pouca gente, vamos trazer mais gente, mais meninas, pronto, diversidade gera diversidade, né, de ideias. Mas mesmo assim é uma questão polêmica, né? Os porquês fazer isso, ou por que a situação é assim. Então... É engraçado que nessas coisas, tipo, ninguém também para pra pensar, mas por que não? Né? Tipo, pra que não fazer? A gente vai perder alguma coisa, né? Exatamente. Porque às vezes falam, tá, é assim, mas qual o problema de ser assim, de ter pouca menina? Então não precisa fazer nada. Mas assim... É aquela coisa, se você não fazer nada é uma escolha política também, né? Uhum. Nesse contexto. Com certeza. Você sendo uma pessoa, suas escolhas, ou não escolhas, são escolhas políticas. Então, você não fazer nada quer dizer, pra mim tá bom assim, eu não ligo o que tá acontecendo com os outros. Então, a gente ficou discutindo isso. Por que não fazer? Por que fazer? Se tem necessidade, e tudo isso é bem interessante. Uhum. Porque imagino, assim, aquela coisa do preconceito, né? Mas, assim, imagino que deva ser meio que um clube do bolinha lá. Quantas meninas tem, assim, no departamento? Por exemplo, eu tô no Instituto de Física Teórica. Então, já tem menos do que quando a gente entra na graduação, né? Que aí tem outras áreas, tem física experimental. Lá tem... menos de 10 meninas para 80 alunos de pós-graduação, por exemplo. Ou seja, menos de 10%, ou cerca de 10%. É esse mais ou menos a porcentagem que se mantém nesse meio. Dependendo da área, é menor ainda, né? E daí a gente simplesmente se pergunta por quê, né? Será que é uma questão biológica, né? De capacidade intelectual, ou se você não perguntar por quê, por exemplo, tudo bem, é assim, vamos dizer que é ok, seja assim, mas como que as meninas que estão nesse meio, clube do bolinha, se sentem? Como que você avança na carreira nesse meio? Realmente, eu já tive em congressos assim só para mulheres ou workshops, e aí é uma sensação completamente diferente. Não era para ser, né? Porque, tipo, somos todos seres humanos, mas o tratamento é diferente. Então, eu acho que, assim, mesmo que você não tenha uma opinião formada, é legal perguntar o porquê dessas coisas. Não precisa ser só em física, em ciência, em qualquer local. No cenário político, por exemplo, qual que é a porcentagem de deputadas, prefeitas, e tudo mais.
isso é falta de capacidade intelectual? Capacidade de governança? Uhum. A questão intelectual, se alguém ainda usa esse argumento, né, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, já foi provado 1 milhão de vezes, é só você fazer uma pesquisa, tem inúmeros estudos que mostram que a capacidade intelectual do homem e da mulher é igual, não tem diferença. Né? O homem e a mulher têm diferença, sim, e eu acho que é aí que está o problema. Né? Porque nós inerentemente somos diferentes e não tem nenhum problema em ser diferente, como os próprios homens entre homens são diferentes, as mulheres entre mulheres são diferentes, né? Mas a gente tem diferenças biológicas. Eu acho que um grande problema que está no centro dessa discussão é uma coisa que a gente já falou aqui antes, né? Que é o como se aborda esse problema. Né? Se a gente abordar de uma forma, como que eu digo? Se a gente abordar de uma forma mais violenta, mais agressiva, a posição do seu interlocutor vai ser defensiva. Que nem você estava comentando, né? Que teve muita pessoa que ficou na defensiva e tal. Parece que é meio que um default, assim. A pessoa já cai nesse modo defensivo, né? Sempre que há um assunto que é polêmico, as pessoas tendem a se valer dessa defensiva na hora, né? Porque o outro vai me atacar, então eu preciso me defender. Já é evolucionário o negócio, né? Eu acho que eu já falei isso aqui antes. E por causa disso o assunto não anda, e eu acho que cria-se um antagonismo, né, no debate, e que não leva a lugar nenhum, porque quando você antagoniza alguém, essa pessoa não vai concordar com você só de birra. Mesmo que ela concorde, né? Então a abordagem com a pessoa tem que ser diferente. Mas como eu estava falando, o argumento da capacidade intelectual já não tem mais nenhum valor. Isso é coisa dos anos 20, 30, né? 40. Sim, claro. Né? Só que o problema é que existem diferenças, sim. Tem alguns estudos que saíram recentemente que mostram isso, justamente. A diferença primeiro porque isso tudo surgiu porque apareceu aquele negócio acho que foi principalmente nos Estados Unidos, como é que chama em português? Wage gap. Da diferença de salário. Diferença de salários de e tal. Então, porque foi uma informação que ela já veio alterada. E aí já é o que eu estava falando, já é uma coisa agressiva, né? A informação que veio era que, eu não lembro o número, mas acho que era a mulher ganha 79 centavos do dólar para cada dólar do homem. Né? Só que assim, isso é um dado, um apanhado consolidado, né? Total. Eu acho meio problemático esse tipo de dado, porque é uma média sobre todas as pessoas, todas as profissões. Assim, é um dado. Existe uma diferença. Existe, exatamente. Eu acho que não é nem sobre o salário, é sobre as posições que as mulheres ocupam. Porque pode ser que na mesma empresa ou na mesma posição eles vão ganhar o mesmo. Isso, então, essa é a inferência que gerou todo o problema, que eu acho que gerou um problema grande. Eu, se fosse apresentar um dado desse, eu não apresentaria dessa forma, porque é óbvio que vai dar problema, porque esse dado, ele te induz a uma conclusão que a mulher e o homem na mesma posição ganham diferente. Isso não, né? não é verdade. Isso não é verdade. E esse é que é o problema. Aí quando você fala isso para a pessoa vai se defender e tal, e aí se cria todo um problema maior ainda, né? Quando na verdade tem inúmeros fatores que estão incluídos nessa diferença aí, né? E os estudos mostram que existe sim uma diferença por discriminação. Sim. Mas ela é bem pequena. Não é que não existe discriminação contra a mulher, não é isso que eu tô falando. Estou falando que nesse dado, você entendeu? A porcentagem disso que é discriminação, ela é pequena em relação às outras variáveis. Uma delas que é interessante depois eu vou chegar ao porquê que eu estou falando tudo isso. Uma delas que é interessante é como a Carol já comentou, a escolha da pessoa, né? A mulher e o homem não tomam as mesmas decisões. Tem um estudo de 2015 que é de um sujeito chamado, acho que é David, o primeiro nome, David Schmidt. O Arthur Berberian trouxe aqui pra gente esse estudo. E tem no canal dele também, no Psicologia na Veia. E esse estudo analisou 500 mil pessoas em acho que 50 regiões, países diferentes.
E a conclusão paradoxal que eles chegaram, que é muito interessante, é que quanto mais igual era o homem e a mulher, maior era a diferença entre as escolhas É o deles. paradoxo da igualdade de gênero, Exatamente, né? exatamente. Esse é o nome. E ao contrário também, quanto mais desigual eles eram, mais parecidas eram as decisões que eles tomavam. Né? O Arthur falou isso aqui. Eu achei sensacional, é muito interessante isso. Só que antes de eu calar minha boca e deixar vocês falarem também, eu quero levantar um outro ponto, que eu acho que isso é super válido e eu acho que isso tem que ser apresentado, porque se a gente, como eu falei, se a gente vem com um argumento errado ou com um argumento que tem uma tendência, a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu acho que, pelo que os estudos, tem outros estudos similares a esse, que levantam esse paradoxo também. Tem o caso dos países da Escandinávia, né, que são um dos mais iguais em termos de gênero do mundo, e as decisões do homem e da mulher são bem gritantemente diferentes. Né? Então, você pega nesse campo que eles chamam de STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Esses são dominados por homens. Né? Mas tem outros campos em que são dominados por mulheres. Então, ciências da saúde, o meu campo da tradução é dominado por mulheres, a educação, pedagogia, né? Bastante. Então, assim, a gente vê que não é tão preto e branco assim, né? Esse é o cuidado que eu acho legal a gente levantar, né? Porque senão fica esse negócio de preto e branco, de Flamengo, Fluminense, né? Tem uma área cinzenta aí no meio que a gente tem que explorar. Eu acho que é isso que é interessante explorar. Esse paradoxo eu acho interessante. Eu queria ler mais sobre ele para ver qual que é a definição de igualdade de gênero, né, num país. Se é equalidade de salários, porque se for equalidade de salários ou até de benefícios que a pessoa tem, tudo bem. Mas eu acho que o problema dessa questão de gênero é uma coisa cultural, enraizada, de como você cria as crianças, né? Então, acho que começa aí. Exatamente, eu concordo. Então, assim, esses estudos, acho que tem um estudo famoso na Noruega que fizeram, né? Que eles implementaram várias medidas para garantir, né, essa igualdade, dar mais condições para as mulheres seguirem a carreira e tal. Não surtiu efeito logo depois, né? Em termos de igualdade nas áreas, mas eu acho que não teve tempo suficiente para a cultura se adaptar. Então, assim, exatamente. A cabeça das pessoas, o imaginário das pessoas se adaptar a esse novo modelo. Então, eu acho que esse paradoxo ainda vai persistir por algum tempo, porque precisa mesmo as pessoas mudarem pensamento, assim. Que esse é o X da questão, que é onde eu queria chegar, né? Ao passo que a gente tem esse paradoxo, ele também não explica que as mulheres têm que ficar na área da saúde, por exemplo, né? E os homens têm que ficar na matemática, por exemplo. Ele não explica isso. Eu acho que aí, a partir desse dado, é importante a gente pensar, aí sim, por que as mulheres estão tomando essa decisão? Aí é um fator genético? Eu acho difícil, né? Eu acho bem difícil ser um fator genético, um fator assim, estritamente biológico. Aí eu acho que entra exatamente isso, entra a questão da cultura, né? De como a mulher é criada. Eu tenho um filho homem e uma filha mulher, então eu posso dizer com propriedade que a tendência das pessoas é educar os dois de forma diferente. Sim, né? O brinquedo que você dá para a menina e para o menino. Desde o brinquedo, exatamente. Tudo que você faz, a tendência é você educar diferente. E aí, na minha percepção, pelo menos, obviamente, aquelas pessoas vão fazer escolhas diferentes, né? Se você incentiva um menino, por exemplo, a competir desde criança, então ele vai ser mais propenso a entrar num campo como o da tecnologia, onde a competição é acirradíssima, né? Tudo é muito rápido, não tem dinheiro para nada, tem que ser tudo correndo, startup, não sei o que lá, e ele vai se dar melhor nesse ambiente de competição, né? Isso é um exemplo assim, bem grosso, né? A grosso modo de explicar, mas eu acho que vocês não acham, eu acho que é aí que está o negócio, o X da questão. É exatamente isso. Né? Não, assim, o que eu acho que assim, é muito interessante é porque essa questão, e não só da questão de gênero, mas qualquer tipo de... Assim, são problemas tão complexos,
Assim, são problemas sociais tão complexos que atingem tantas áreas, que atingem a parte da biologia, de certas tendências genéticas, você atinge a questão da cultural, e a cultura não é igual dentro de cada uma das classes econômicas, então tem uma questão econômica social ali no meio, que varia dentro da cultura, né? Você tem questões familiares, da forma como você cria, você tende a criar de uma certa forma, mas na verdade você não acha que tá. Então tem também um fator emocional no meio envolvido, né? Que você percebe as coisas de uma forma, na verdade você não está passando. Ou seja, tem um fator psicológico também no meio. É um problema tão complexo. O que eu acho que é pior é que a gente, na hora que a gente vai debater, a gente tenta... até para uma questão de organizar a coisa, da gente tentar perceber como se fosse assim se a gente conseguisse perceber todas essas peças, a gente tenta simplificar o jogo o máximo possível para ele poder encaixar dentro da minha consciência, da minha percepção do problema, e eu diluir um problema tão complexo nos seus mínimos detalhes, e com isso eu construo em cima disso a minha razão, a minha moral, né? O meu argumento, a minha opinião em cima disso, porque é muito complexo, não é uma coisa fácil de resolver. Eu acho interessante você falar assim. A minha área, né, de trabalho pode ser classificada como sistemas complexos, porque é justamente isso. Você pega sistemas, por exemplo, biológicos, que têm um monte de variáveis, um monte de coisa que está influenciando, mas você tenta simplificar ao máximo para tentar descrever aquilo matematicamente. Então, na verdade, por exemplo, um trabalho de um físico geralmente é isso: pegar as partes importantes dos dados que você tem, que você observa na natureza, tentar extrair, então, a essência e explicar a partir disso. Então, eu penso nessa questão do gênero, da diversidade racial e tudo mais, como assim, um grande sistema complexo, só que social. E aí tem todas essas variáveis. Tem a variável econômica, social, espacial, mas aí a gente tenta, né, simplificar isso e olhar para os dados. É que assim, os dados podem ter esses probleminhas, né? Tipo, é uma média que foi feita do não sei o quê, mas isso é em tal país. Mas a gente tenta observar padrões. A gente não vai ter um porquê específico generalizado, mas a gente observa padrões. Padrões, como se distribui os centros de pesquisa e as porcentagens de negros no Brasil, por exemplo. Onde estão concentrados esses centros de pesquisas? É onde tem mais negro ou onde tem mais branco? Ou as mulheres? Agora, é aqui, só no meu instituto que eu estou falando, ou isso acontece no mundo inteiro e ao longo de várias décadas? Então, assim, é tipo isso, é uma coisa muito complexa, mas quando você olha para os dados, você pode inferir algumas coisas, assim. Isso, mas não tem também como você falar assim, não, a verdade está nisso, baseado em um dos aspectos que tem desse esquema extremamente complexo. Na verdade, você está ali ligando os pontos aos poucos e tentando perceber a coisa de uma forma maior. Eu acho que é muito mais complicado você ignorar a complexidade da coisa e falar assim, não, tá vendo? O homem ganha mais que a mulher. Logo, essa sociedade é machista, que não sei o quê. Exatamente. Eu crio todo um discurso só em cima desse ponto, especificamente, né? E eu deixo de falar sobre todas as outras coisas. E se alguém levantar qualquer tipo de coisa que... Você, não, mas peraí, tem esse outro lado também. Tipo, destruiu todo o castelo de cartas que a pessoa fez. Tem que ali, abordar né? sobre usando todos os ângulos, né? Sim, logicamente. E eu acho que falta isso, né? E todos os narizes também, né? Então. Porque uma coisa que está acontecendo, eu acho que aqui não tanto, aqui é uma minoria mesmo, bem pequena, mas eu vejo isso acontecendo muito nos Estados Unidos, assim, tá virando uma antipatia. Então já se estabeleceu que se você é homem e branco, sua vida tá ganha, você tem todos os privilégios e você não tem direito a opinar em nada, né? Então o seu nariz não serve para nada, né? E isso é perigoso, porque você está essencialmente fazendo a mesma coisa
que foi feito, né? Você está tentando segregar e separar por causa de características biológicas, por exemplo, né? Você está fazendo a mesma coisa, né? Que você está tentando se defender, e isso não leva a lugar nenhum. Eu acho que assim, nesse caso, por exemplo, você é homem branco, você tem esse privilégio, você não vai escolher pelas pessoas negras, por exemplo. Se você está na posição de poder, o que você vai fazer é ouvi-las e trazê-las, né, para perto. Aí entra o conceito de representatividade e empatia. Se eu não tô nesse grupo, né, eu tenho os meus privilégios, eu tenho consciência disso, daí eu vou trazer essas pessoas para representarem os seus grupos. Isso, então. Eu acho que essa é a mentalidade certa. O meu problema com esses movimentos que estão aparecendo hoje é que a estratégia, me parece, muitas vezes, que é forçar o negócio. E não é ser natural, não é você mudar a cultura de uma forma sem ser forçado. Porque se você forçar, você está fazendo a mesma coisa, você está impondo um negócio. Então, aquela história lá que nós já falamos 1 milhão de vezes aqui dos pronomes no Canadá, aprovaram, eu acho que chegaram a aprovar, tá aprovada, eu não tenho certeza. Aprovaram a lei que tem que usar o pronome específico do LGBT lá. E é lei. Então, se você não falar, você responde criminalmente. Esse é o problema. Eu acho que esse é o problema. Eu, pessoalmente, acho que cotas é mais ou menos a mesma coisa. Você está impondo uma coisa que não está acontecendo naturalmente. Talvez ela tenha um efeito a longo prazo. Aí eu acho que é mais discutível. Mas a curto prazo, eu não sei se é tão positivo assim. Eu não sei se esse é o caminho certo. Não, essa questão das cotas, né? Eu acho que é bem isso. É uma coisa a longo prazo. Sim. Então, é uma dívida que você está pagando, mais ou menos, de uma coisa que aconteceu por centenas de anos. Realmente. Então, eu não sei se eu concordo que a gente deveria pagar nenhuma dívida, entendeu? Eu acho que devia ser diferente. Eu acho que deveria ser uma outra abordagem. Você pega o exemplo mais clássico de cotas, é assim, não importa se é para negro, para mulher, para homem, não importa. Qualquer pessoa, se você pega e essa pessoa tem o direito de fazer faculdade de medicina por causa da cota, não por causa de mérito. E aí a situação que você se coloca e se essa pessoa específica não for apta a exercer aquela profissão de medicina? Ela entrou naquela faculdade por causa disso, ou ela teve um certo benefício por causa disso. Mais para frente, ela pode gerar um problema para uma vida. Você não acha? Se eu acho que assim, pensar em cotas para faculdades, por exemplo. Ou para empresas também, né? Você ainda tem aquele grupo, por exemplo, de negros. Você ainda vai pegar os melhores daquele grupo. Então, até aí, lógico que assim, se você comparar no total, os melhores daquele grupo não vão ser os melhores do geral, necessariamente. Então, esse é o meu ponto, entendeu? Não é que eu acho que não deveria ter negro, pelo contrário. Eu acho que isso não deveria nem ser um problema. Acho que não deveria existir. Mas eu acho que é só assim, né? é porque assim, se a gente continuar sempre assim, do jeito que tá, sempre vai ter brancos. Concordo. Os negros não vai ter representatividade. Sim. Aí os negros nunca vão chegar lá. Da mesma questão das mulheres. Então é isso, tipo, é uma coisa meio esquisita que a gente faz agora, para mais para frente a coisa ser mais igualitária e não precisar mais disso. É assim que eu vejo, pelo menos. Mas, fala. Não, pode falar. Porque... Não, mas é que eu acho que assim, dessa forma você antagoniza um grupo de pessoas, entendeu? E eu não sei se isso é positivo. Por exemplo, o que eu acho que deveria ser feito em termos dessa questão de cota, onde eu acho que tinha que ter cota é na política. A política tinha que ser dividida e toda santa parcela da população deveria estar representada proporcionalmente. Assim, por lei. Então, tem quantas mulheres no Brasil? Tem tantos por cento? Então tem que ter tantos por cento de deputado federal, tantos por cento de deputado estadual. E isso muda conforme vai mudando a população. Eu acho
quem sou eu para falar, mas a minha opinião é que eu acho que essa seria uma forma mais, você está forçando, mas você está forçando no público, né? Você não está, e eu acho que essa seria uma forma mais orgânica de fazer essa mudança, de mudar esse paradigma, você entendeu? Porque você está colocando essa representatividade na estrutura, na base do negócio. E aí essa representatividade, de uma forma ou de outra, teria que propagar essa diversidade no resto da sociedade. Você está entendendo? Uhum. Isso é um exemplo, assim, de algo que eu acho... Claro que não é muito mais complexo do que eu estou falando, né? Sim, sim. Mas eu acho que seria, para mim, na minha visão, seria uma ideia mais interessante do que tentar forçar pronome na lei, né? Então, se eu te chamar de ela, eu não vou responder criminalmente, mas se eu chamar o fulano X naquele pronome no Canadá errado, eu vou ter que responder criminalmente. E eu fico puto com isso, porque eu falo, não é justo isso, entendeu? Isso não deveria ser um crime, né? Você tá entendendo? Entendi. Não, mas isso aí é uma coisa que a gente tinha que aprender na escola, como tratar as pessoas, né? Também, E não claro. diferenciar as pessoas. O problema é muito, muito mais embaixo. É que é difícil, porque essas aí são as soluções fáceis, né? Mas é mais fácil você fazer isso, fazer lei, fazer cota, que é o que você pode fazer para resolver o problema imediato, do que falar... Vou fazer uma reestruturação completa da grade curricular e da metodologia das escolas. Isso não vai acontecer, né? Isso que é... Você acha que não? Eu acho que se a gente pensa que não vai acontecer, ele não vai mesmo. Assim, eu tenho essa filosofia, assim. Né? A gente fala alguma coisa, isso aqui é inatingível e tal. Se todo mundo que está brigando pela soltura do Lula, por exemplo, ou brigando pela honra do Bolsonaro, dos dois lados. Se todo mundo se juntasse e falasse, nós vamos querer mudar a grade curricular, pessoal, do governo. Eu acho que já teria mudado já. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não, que é possível né? Eu acho que a gente se concentra muito em muitas coisas erradas, assim, entendeu? Então, o que é o negócio é que, assim, a gente não vai, tipo assim, individualmente, ninguém vai resolver essas questões. Claro que sabe? não. A gente não vai resolver isso, tipo, dentro de uma... Eu acho que existe uma falta de visão também, talvez maior, e que é muito difícil a gente ter, porque cada um tem a sua experiência de vida só e acabou. A gente não consegue muito perceber um processo que vai se estender por séculos e aquilo vai se transformando, né? A gente consegue... enxergar a nossa volta. Eu acho que, assim, para além da discussão, por exemplo, você pode trazer argumentos que são muito favorecidos do que a gente poderia não ter cotas, que talvez ele teoricamente ele é recriminável por causa de determinadas razões. Eu posso trazer outras que não, na verdade a cota ela é importante porque ela já transformou um certo cenário educacional que a gente teve no Brasil que não era o mesmo que tinha antes. Você tem, por exemplo, estudos que mostraram estudos de alunos que fizeram uma comparação entre alunos cotistas e alunos que entraram pela universidade e eles viram que o desempenho escolar de ambos era exatamente igual, não existia uma variação significativa, ou seja, tanto que quem entrou como cota, ele tinha um desempenho dentro da universidade tão bom quanto quem não entrou e tal. Só que isso não responde e não desresponde. O que eu acho que é interessante e que é muito difícil a gente falar é tipo assim, ninguém vai, nem eu, nem vocês, nem ninguém aqui fora, a gente vai resolver a questão. Mas é importante que a gente consiga sentar e conversar sobre isso. E a gente tentar, entendeu? Tipo, manter um debate aberto, manter a coisa de, não, o que você está falando faz sentido, o que eu também estou falando faz sentido. E que todos pensem, né, a respeito dessa questão, que é importante. Isso, exatamente. Eu acho que o grande problema é quando a gente entra na discussão falando assim, eu sei o que vai resolver, né? O que acontece também, tem muita gente dentro do movimento feminista, por exemplo, que fala assim, eu sei o que tem que fazer, o homem tem que ser, tipo assim, se você for passar, tá bom, mas eu deixo você, eu deixo, né? Mas assim, não, tá bom, eu vou ganhar menos que você então. Ah, não, isso não é o bastante. Tipo, na verdade, você não pode falar, não pode fazer piada sobre mulher. Tá bom, eu não faço.
Ah, não, mas não é bastante. Você também, tipo, agora você vai ter... Tipo, tá, então você quer que eu... Não, é ver tudo como conflito, não Isso, é assim. não, então você quer que eu, então, tudo que a mulher falar, então eu vou ter que fazer, então. É tipo, Exatamente, sabe? é isso que eu tô falando, que virou uma parcela, não é todo mundo, é claro. Não é todo mundo. Mas é uma parcela de movimentos como esse que são importantíssimos, como o feminismo. O movimento feminista é super importante. E ele tem que ter, e ele tem marcos e conquistas que são importantes, sim. Sim, mas eu acho que uma parcela dele se desvirtuou e virou uma questão de revanchismo. Entendeu? Que é isso. Exato. Não, você não pode falar nada, você não pode fazer piada, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E o negócio vai andando para tentar. Eu vou tentar censurar você do jeito que você me censurou. Entendeu? Isso, não é isso. Mas por um outro lado, eu também, assim, eu acho que é importante a gente sempre se contradizer. Porque por outro lado, também é importante a questão de, tipo, uma parcela oprimida. É importante ter essa coisa de se posicionar exatamente para trazer visibilidade para a questão e falar assim, não, eu tive da população negra, por exemplo, eu tive toda uma história de opressão, que eu fui escravizado, depois disso eu estava sempre à margem da sociedade, eu não tinha uma posição social que era consolidada. Então, assim, aquela coisa do Pantera Negra, eu falei assim, não, a gente tá aqui, a gente vai, nós somos o mais bonitos que você e tal. Então, eu também não vou totalmente desmerecer essa coisa de falar assim, não, a gente é superior, sabe? Do tipo, eu entendo da onde que tá vindo aquilo, entendeu? Aquilo talvez não seja o certo, mas porém ele tem um porquê do que ele tá botando aquilo, por que ele tá querendo se exaltar tanto, porque aquilo tá vindo de uma coisa que ele tava sofrendo há muito tempo. Sim, é compreensível, é perfeitamente então é compreensível. Claro que é. Então, assim, o que eu acho bacana, e o que eu comecei talvez falando isso, é que a gente não tem essa coisa de o meu nariz elimina o seu, né? Uma coisa não elimina a outra, a gente pode tentar coexistir. Eu acho que a pergunta mais importante que a gente poderia fazer, né, é pensar assim, tá bom, você tem a sua opinião, você está partindo disso, mas assim, na sua opinião, qual que seria o ideal? E ver, tipo, do indivíduo, qual que seria o ideal? E aí chegar para uma mulher muito feminista, muito radical, e falar assim, poxa, eu entendo, vocês vêm de uma opressão social, cultural muito grande, a mulher não tem espaço para certas coisas. A gente está falando de São Paulo, né? Tipo, a gente gosta de falar, sei lá, de falar da feminista aqui em São Paulo, que não sei o que e tal. Mas tem regiões mais afastadas dos centros urbanos que o machismo ele é muito forte, do tipo, a mulher não pode falar nada, sabe? Ela casa, tipo, às vezes com 15 anos de idade, com os caras bem mais velhos, e tipo, ela nunca tem capacidade nenhuma de falar nada. Não precisa nem para outro país. No Exato. Brasil No próprio Brasil, assim, essa opressão, ela ainda existe em determinados lugares que ninguém tá olhando para essas mulheres, né? Então, tipo assim, mas assim, ao mesmo tempo que essas coisas existem, se chegar para uma feminista e falar assim, tá bom, mas qual que seria o ideal? Sabe? Se a gente pudesse fazer qual seria o seu mundo perfeito? Entendeu? O mundo perfeito é um que a gente, todo mundo vale ao mesmo tempo. Tal. Então, tipo, então eu rebaixar o meu lado vai ajudar a atingir esse mundo ideal que todo mundo é igual, que não sei o quê, ou ele vai atrapalhar? Entendeu? Eu acho que, cara, se fosse por mim, se eu tivesse no papel de organizar os debates que tem de político, para mim todo debate tinha que ter só uma pergunta. Falei assim, qual que é o país ideal para você? Para todos os candidatos, deve ser a mesma pergunta. Qual que é o país ideal? Como que você imagina, o que é um país ideal para você? E a partir daquilo, o cara fala assim, não, meu país ideal é que todo mundo é branco, e a gente ganha dinheiro pra caramba, e o resto tem que calar a boca. Você fala assim, tá bom, você tá partindo de um ponto que não é muito legal, e não adianta. Você pode trazer argumentos, você pode estar o mais certo possível, mas não adianta, já tá meio complicado, entendeu? Faz sentido essa ideia aí. Agora... o problema é quando exatamente esse, entendeu? Quando você está conversando com alguém que o ideal é o igual, aí sim a gente vai
Mas o problema é que nesses radicais, o ideal é... Qual é o seu mundo ideal? O mundo onde não existe homens, entendeu? Então, por exemplo, aí você fala assim, tá bom, então tipo assim... É isso que eu tô falando, com esse grupo, não há discussão, que é o que a gente tava falando no carro. Então, exatamente, aí talvez seja interessante, sabendo disso, você fala assim, tá bom, então não vai adiantar argumentar. Exatamente, Só que esse é o barulho que a gente mais ouve, né? Então, mas eu desconfio, talvez, eu não sei, mas eu desconfio que essas pessoas que, tipo, realmente... Acho que no fundo as pessoas escondem muitas próprias inseguranças, não sei o que, essa coisa de não, eu preciso me mostrar e tal. Se você sentar com a pessoa, individualmente com a pessoa e falar assim, não, mas qual que seria o mundo perfeito? O mundo perfeito é um que, tipo, a gente poderia todo mundo se entender e blá, blá, blá. Tá, agora eu entendi. Eu acho mas que você tá partindo esses extremismos são minoria. Eu também acho, só que elas são as que mais aparecem. Claro. E aí a gente olha o cenário como um todo, a gente vê esses indivíduos, a gente pensa, o mundo tá aqui, todo mundo batendo cabeça. Enquanto que no fundo, talvez nem tenha, não seja tão diferente assim, entendeu? O que você vê como mulher? O que você vê entre mulheres, amigas? Você vê muito desse extremismo? Você vê nada desse extremismo? Não, eu diria que não vejo isso. Realmente, assim, é uma luta, assim, por se sentir mais confortável no ambiente de trabalho, por se sentir, assim, poxa, se a gente quiser seguir a carreira, se a mulher quiser ser mãe, ela vai ter subsídios, ela vai ter apoio. Assim, quando eu comecei a fazer esse movimento, né, de juntar com outras meninas da física, por exemplo, era mais sobre isso, tipo, sobre a gente se encontrar, ter o apoio, ter pessoas para quem olhar, essa coisa da representatividade, de ter role models, né? Sim, sim. Então, é sobre isso, né? Essa questão do feminismo na ciência, por exemplo. E feminismo em geral também é isso, né? Eu acho que é a essência, né? Tirando esses extremismos. É sobre você se sentir confortável em seguir a carreira que você quiser e o gênero não fazer diferença e não lutar contra os homens ou qualquer coisa do tipo. Então, as pessoas que eu conheço, né, são super equilibradas em relação a isso. Não sei, eu acho que o lado ruim acaba aparecendo mais, né? Então, esse que é o problema, né? Isso, a gente... Mas o que é... Por exemplo, quando vocês fizeram essa roda e tal, era uma coisa do tipo... Todo mundo é obrigatório, não, vamos todo mundo sentar, vocês fizeram uma coisa, trouxeram aquilo para... Não, era aberto, não era obrigado ninguém a participar, era uma atividade, parte do congresso, do instituto, mas muitos alunos foram. Porque o pessoal está interessado em descobrir, entender os porquês. Eu acho que assim, o mundo ideal, assim, para todo mundo ali era mais ou menos similar. Tipo, no sentido de cada um faz o que quiser, cada um segue a carreira que sentir que cabe a si mesmo, tal. O que divergia, por exemplo, é essa questão de, não, tem que ter porcentagens iguais, ou não, tem que ter porcentagens diferentes de homem e mulher. Não tem problema ser assim. Então, umas coisinhas assim. Ou então, talvez, da metodologia, né? Que eu acho que é isso que acaba divergindo mais, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente explica o porquê e como melhorar? Mas eu acho que, em geral, sei lá, se você é uma pessoa minimamente sensata, assim, empática, não tem muita discordância quanto ao ideal, né? Então. E aí as pessoas esquecem isso. E aí ela fica tão presa na coisa do, não, eu preciso argumentar e eu preciso ter razão e eu vou resolver o problema. Tipo, você não vai, você vai morrer. O que a gente pode fazer junto para resolver o problema. E identificar qual é o problema junto, né? Porque às vezes as pessoas não veem o problema da mesma forma. Então. É aquela coisa, você não vai resolver o problema, mas você vai fazer parte da solução se você entrar de uma forma positiva. Né? Vamos construir alguma coisa junto. O cara o pedreiro lá que começou a construir Notre Dame, que foi que depois queimou, né? Mas foi
ela demorou tipo 200 anos para ser construída, a catedral, né? E o cara que começou lá, ele sabia muito bem que ele não quer ver a catedral inteira, mas ele estava lá e ele participou, entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que ter a noção de que eu não vou resolver o problema, mas eu vou fazer parte. É importante que eu esteja lá e que eu faça mas parte. é só isso, né? Você não precisa resolver ir lá no, sei lá, no Senado e quebrar as coisas. Sim, eu acho que não assim, precisa. tipo, é o jeito como você age com as pessoas, Sim, é sim. o jeito, sei lá, como você educa seus filhos. Pronto, é isso. Sim, isso é extremamente importante. Essa parte da educação dos filhos, onde a gente pode exatamente botar a nossa pegada, né? E, tipo, tentar direcionar num caminho, cara. Eu acho também. Eu acho que isso é o cerne do negócio, né? Como a gente comentou antes, o que a gente ensina para criança, principalmente no começo, na primeira infância, é o que a gente já falou inúmeras vezes aqui também, isso, né? Que isso é o que determina a pessoa. Né? Até os 4, 5 anos. Mas tem estudos que falam isso, né? Até, sei lá, 3, 4, 5 anos, eles não têm essa diferenciação do que é gênero, papel de gênero. Então, exatamente. O que você pode ser quando crescer e tal. É mais ou menos nessa época que os estereótipos, né, começam a se consolidar. De tudo, na verdade. E aí vira essa chavinha de... E aí é nessa hora que, tipo, as escolhas das meninas ou o comportamento das meninas começa a ser diferente dos meninos. Sim, sim. Então assim, realmente é uma coisa que a sociedade e cultura que vai impondo, assim, né? Pelo dia a dia na casa, na escola, as brincadeiras, a maneira como se veste. Todas essas coisinhas, né, vão se juntando. Isso, aquela bobagem lá que teve aquela... Aliás, é bobagem tanto a discussão em si quanto o que foi dito, né? Mas aquela coisa da Damares lá, da ministra do Relações Públicas lá, eu chamo de... Do rosa e azul. Eu chamo ministra das Relações Públicas, né? Mas não sei do que é. Ironicamente, mas acho que é da mulher, direitos humanos, uma coisa assim, né? Deveria, né? Que ela falou assim, não, menino veste azul, menina veste rosa, isso sempre foi assim, blá, blá. A discussão em si é idiota. Na verdade, esse negócio de cor de cor para menino e para menina, isso foi extremamente moderno, não tem nada de sempre foi assim. Sim. Antes disso, os bebês, todos eles se vestiam da mesma forma, e isso foi criado por uma questão capitalista, deles quererem vender determinadas roupas para gênero. Isso foi criado depois, sabe? Mas, tipo, não, a discussão em si não serve pra nada, o que foi dito não serve pra nada. É isso que eu tô falando. Acho que não foi bem. Ela foi irônica quando ela falou isso. Ela não tava falando sinceramente. Ela foi irônica porque isso já era uma discussão, entendeu? Ela usou como se fosse uma metáfora. Foi o que eu entendi do que ela falou, né? Não foi com ironia. Mas, de qualquer forma, é isso que eu tava falando. Eu acho que a gente tá se apegando a muita besteira, né? Uma coisa como essa vira um tópico de discussão do Facebook e não tem que ser. Eu concordo com você. Sim, não tem idiota. É idiota. Não faz o né? menor sentido. Cara. Não é isso que é o cerne da questão. Então, a impressão que eu tenho, assim, é que as pessoas elas buscam mais esse tipo de discussão para, de alguma forma, se sentirem bem no seu eu lá. Porque ela vai, eu vou resolver o problema, sabe? Isso, eu tô certo. Elas estão, em essência, né? Na cabeça dela, elas estão no lado moral da discussão, né? Então, elas essencialmente já resolveram o problema, né? Não estão nem resolvendo, elas já resolveram. Lógico. Né? E por isso que eu bato tanto nessa tecla assim, de não vamos falar sobre essas imbecilidades e vamos tentar. O Ricardo Leme, que veio aqui, ele falou uma coisa, eu não lembro exatamente o que ele falou, as palavras, mas a essência do que ele falou foi assim: a síntese e o resumo é o pior inimigo do pensamento. Do pensamento crítico, né? Que ele deu o exemplo do apresentador de televisão,
que resumia tudo e dava tudo mastigado pro telespectador, que são coisas como essa, como a mulher ganha 79 centavos e o homem $1, né? Isso você está tentando simplificar, mas eu acho que é diferente do que o que você faz no seu trabalho é primeiro entender o todo, né? E depois simplificar, né? Eu acho que o que acontece muito hoje e que eu vejo, e eu proponho um experimento, você vê essas manchetes que as pessoas colocam no Facebook, eu não clicava nelas, eu deixava, porque eu já sabia que seria um negócio meio fantástico, assim, exagerado. Mas esses dias eu comecei a clicar, e você clica, a matéria muitas vezes não tem nada a ver com o que está escrito na manchete. Tem as receitas de bolo, né? Não, tá relacionado, né? Não, eu exagerei, tá relacionado, mas não tem a ver. Então, hoje mesmo eu cliquei em uma que estava escrito, a manchete era: a cada hora 4 meninas abaixo de 13 anos são estupradas. Eu cliquei, eu nunca clico nisso, nunca. Primeiro porque se isso for verdade mesmo, eu não quero saber. Né? E segundo porque quando é muito sensacional assim, eu já desconfio, então eu nem clico. Mas eu cliquei e a manchete era sobre dados de uma pesquisa lá, e a manchete não, a matéria, e a matéria de cabo a rabo não falava uma vez a palavra mulher, menina e estupro. Era só outras coisas, só outros dados. Então eu não sei nem se aquele dado era verdadeiro ou não. Ele ficou jogado na manchete, e é isso que eu tô falando que é o problema, entendeu? As pessoas pegam e só compartilham essa manchete, e aí para elas, pronto, eu fiz a minha parte, eu compartilhei a manchete. Essa questão das redes sociais e compartilhamento de notícias com fontes ruins, essa aí também dá uma discussão enorme. Não, né? então, e complicou muito mais, porque exatamente, já são coisas complexas, e a gente tá botando no meio que não tem muito tempo de você mastigar a coisa, né? Então é que nem você botar, tipo, aquelas cozinha de francesa, não sei o que, num fast food, sabe? Tipo, você não tem como, você não tem tempo hábil de, tipo, e você só tem, tipo, 15 minutos pra almoçar, sabe? Você não tem tempo de entender o que você tá comendo, você não tem tempo de mastigar, você não vai ter tempo de sentir o gosto, sabe? E são coisas extremamente complexas que estão rodando, e dentro do meio da rede social, no meio da internet, ele pega só aquela coisa, é a manchete, como você falou, né? E se a manchete tá mesmo, se o corpo do texto ali tem alguma coisa, não importa. Ele falou aquilo lá e tal. Como eu falei, poderia ter uma receita de bolo. As redes sociais têm esse lado bom e ruim. Todo mundo tem acesso à informação, mas todo mundo pode falar qualquer coisa, né? Então... e vira aquilo que os psicólogos lá, sociólogos hoje chamam de pós-verdade, né? A era da pós-verdade. Que misturou tudo. Agora você não sabe mais o que é verdade pra você não é pra mim. Isso é o mais, né? Sei lá, Não, monstruoso. Sim, eu tenho uma visão meio romantizada dessa coisa da internet, que eu tô desconfiando que a gente tá acabando um primeiro ciclo de entender o que é a internet, daquela coisa do pioneirismo, sabe? De tipo, é como o descobrimento do Velho Oeste, né? Você primeiro teve os caras que foram lá, tipo, tinha muito gangbang, que era um matava o outro, não sei o que e tal, era terra sem lei, né, como do faroeste, e a gente tá acabando isso, e a civilização tá começando a assimilar o que é a internet. Eu acho que eu tenho uma visão mais positivista minha, talvez, né? Sim. Mas do tipo, a gente, passado essa coisa de bater cabeça da nossa geração, a próxima geração já vai vir com etiquetas diferentes, com outras ideias. Quando essa geração mais nova começar a chegar no momento em que eles vão ser os próximos políticos, os próximos mandantes, eles já vão entender aquilo de uma outra forma e reorganizar de uma forma que a gente não entende. Não, mas isso com certeza, porque não existia... A internet foi surgindo, crescendo de forma estrondosa, e não existia legislação para lidar com isso, né? Aí agora essas necessidades estão surgindo. Tipo, o que você fala dos outros, as inverdades que você escreve, o que você... para a quantidade de pessoas que você envia aquilo. Eu acho que
a legislação, né, tá começando a aparecer para lidar com esses casos. Aí eu acho que essa segunda fase da internet talvez seja isso, né? Isso. Evoluir nesse sentido. E às vezes você nem precisa da legislação, as coisas elas naturalmente vão se organizando. Que antigamente, na nossa época, assim, e um pouco mais para frente, a coisa do anonimato era extremamente importante na internet, né? Começou a surgir uns papos de a pessoa vai ter que botar lá algum tipo de documento. Eu lembro que começou a falar sobre isso e aí as pessoas que naquela época que não era tão difundida assim, foram extremamente contra, não, tem que ser anônimo, a gente pode ter direito de falar qualquer coisa. E hoje em dia essa geração está espontaneamente abrindo mão totalmente do anonimato, que ela bota a vida inteira, o nome, a foto, todas as experiências, tudo isso está passando pela internet. Então o anonimato, ele, apesar que ele ainda existe na internet, ao mesmo tempo não, ele é meio que uma opção. E aí aos poucos, talvez, não só na coisa da cultura, mas também de legislações, o anonimato vai começar a sumir naturalmente da internet, as pessoas vão existir dentro da internet, sendo localizadas, eu sei onde a pessoa tá. Hoje em dia já se tem muito isso, né? Da coisa do, tipo, eu sei onde você tá. Você tá na internet, mas tem como o cara descobrir exatamente onde você tá. Tem uma coisa também dos efeitos que a gente ao médio prazo, vamos dizer assim, por exemplo, você criou uma conta no Facebook, sei lá, você compartilha foto do seu filho, aí só depois de tantos anos que você vai perceber o efeito que aquilo tem em você, na vida do seu filho, que tá com um monte de foto lá, ou das coisas que você compartilhou, tipo, as pessoas não, acho que ainda não tem tanto essa dimensão, porque a coisa está acontecendo agora, né? A gente não sabe, na verdade, né? A gente tá começando a ter a primeira noção de quais são os efeitos das redes sociais, né? Psicológicos, né? Sim. Não, exatamente. E o que a gente vai botando, assim, muito... E como é que essas coisas vão acontecendo meio sem pensado, tipo... Eu tô botando... eu quero compartilhar a sua localização. Aí fica os caras... porque essas grandes empresas, eles sabem tudo onde a gente tá... eles sabem onde você tá a todo momento, eles sabem o que você tá falando, isso aqui... Tipo, sim, eles sabem, e aliás, inclusive, quem tá dando isso de mão beijada é você. Tipo, você não é que eles estão, tipo, tirando isso nas surdinas, você tá dando, a todo momento você tá alimentando aquilo. Nos Estados Unidos tem uma coisa que aliás, me parece muito suspeito, mas que nos Estados Unidos tá sendo bem difundido e acho que vai acabar chegando aqui, que é a coisa de você mandar o DNA. Tem umas empresas lá que, tipo... Já começou aqui, já, isso aí. Já tá começando aqui. Eu vi propaganda esses dias. Que tipo assim, é meio que uma coisa assim, você manda uma amostra do seu DNA e eles te dão um mapa genético da sua descendência. Isso, e aí é uma coisa assim, todo mundo, eu quero ver quem é na minha descendência. Só que com certeza tem uma coisa por trás ali. Os caras estão fazendo um banco de dados de DNA de um monte de gente, cara. E aquilo vai servir pra alguma coisa, tá ligado? Com certeza. E ninguém tá. E todo mundo tá indo tipo, no oba-oba, que legal. Sabe aquela coisa do filtro que envelhece? Todo mundo eu ia falar tava tirando isso desse aplicativo aí, né? Você viu isso aí? Que aí depois saiu. O que tem? Depois saiu que, na verdade, eles estavam salvando, né, todas as imagens e criando um banco de dados, que eu acho que não poderia fazer isso, né? Isso, eles pegam esses filtros que envelhecem, aí todo mundo tira foto. Essas fotos vão pro banco de dados. Aí o que acontece? Essas fotos, elas estão alimentando um sistema de inteligência artificial para reconhecimento facial, entendeu? E aquilo pode ser aplicado, por exemplo, como na China está acontecendo, que a China é legal que, assim, enquanto a gente aqui fica com essa coisa de, tipo, será que eu posso, será que eu não posso? Os caras na China, tipo, tem bilhões de gente e eles não têm o menor problema de vamos fazer e já era, tipo, sabe? Eles não têm o menor problema de não tem nenhum governo regulando, fala, a gente vai fazer e acabou. Né? Então, tipo, tem um sistema de reconhecimento facial que pega pessoas que estão na rua, o cara sabe exatamente onde você tá. É bem Big Brother, né? É uma coisa que tá acontecendo e a gente tá dando de mão beijada. Isso acontece, não tem jeito. É uma loucura, cara. Agora, eu acho que vocês comentaram antes, eu queria falar a questão de empatia. Eu acho que esse é um dos cernes também do problema. Né? A gente falta ainda muita empatia pro ser humano e não é nem...
isso não é nem em detrimento, isso não é uma coisa negativa. Eu pessoalmente acho que a gente ainda não evoluiu o suficiente para ter empatia. É muito difícil ter empatia. Muito. Empatia é um conceito, é um construto cultural que não está no nosso DNA. A nossa evolução não... Olha lá, ó o Google. Olha lá o Google. Não, descubra sua história familiar lá. Olha lá o Google. A produção já ajudou aqui, porque eu não digitei não. Caramba. A produção ajudou aqui. Foi a produção, não foi o Google. Achei que era o Google ouvindo a gente. Não, nossa, imagina. A gente mal comentou, apareceu ali. Já apareceu, você nem precisa abrir o navegador, ele já abre. Olha, mas é um site... MyHeritage, olha lá. MyHeritage. Tá, é exatamente sobre isso, né? Que você pode mandar, aí é gratuito, obviamente, de graça. Você manda lá o seu DNA e eles falam... De graça, né? De graça pra gente, né? Não, então, mas aquilo vale muito dinheiro pra alguém. Exatamente. É um banco de dados de... Exatamente. Mas assim, o que eu tava falando é que a gente tem um descompasso evolucionário, né? Os nossos genes, eles ainda não evoluíram na mesma velocidade que a gente evoluiu nossa cultura. Né? Isso não sou eu que estou falando, são vários sociólogos que falam isso, né? Chama de descompasso evolucionário. E por isso é muito difícil, a gente entende esses conceitos como empatia, mas é muito difícil aplicar eles porque eles vão contra o nosso instinto. Né? E eu falo isso por experiência própria, assim, né? E eu vejo hoje muito esse debate, principalmente da questão das mulheres e dos homens, e eu vejo que tem muito homem mesmo que fala, não, a mulher não tem... A mulher não tem discriminação contra a mulher. É tudo igual, todo mundo é tratado igual e tal. E eu, quando era mais jovem, me arrisco a dizer que pensava da mesma forma. Né? Não tem isso aí é tudo choradeira e tal. E eu acho que a empatia é uma coisa que você constrói em você mesmo. Você tem que construir, né? É um exercício. É um exercício, exatamente, essa é a palavra certa. E você precisa praticar esse exercício regularmente para você desenvolver essa habilidade. Justamente por ela não vir de forma inerente, ela não é inata em você, né? A gente tem que desenvolver essa habilidade. Eu falo por experiência própria. Então é interessante eu acho que isso é um ponto interessante, importante de se dizer, porque quem desenvolve de fato, ou quem tenta, porque a gente nunca desenvolve 100%, mas quem pelo menos tenta desenvolver uma habilidade como essa, começa a ver coisas que talvez você não via antes. Então, se você acha que a mulher tá todo mundo exagerando e tal, primeira coisa que você tem que fazer é separar o que os radicais estão falando, né? Que esse realmente é aquilo que a gente falou. Não tem como você discutir como um radical. Não tem uma discussão, não tem uma conversa. Né? Então você tem que separar o joio do trigo, separar essas coisas radicais. E o segundo, você tem que exercitar a sua empatia. Né? E você vai ver que negros, mulheres, minorias em geral, elas são, pela natureza do homem, a natureza que o homem tem hoje em dia, não que ela não possa evoluir, mas a natureza dele hoje, que já é diferente do que era antes, já é melhor. Pela natureza eles vão ser discriminados mesmo, né? E eles são discriminados, e a mulher tem sim, é muito mais, eu acho que é muito mais velado, não é tão explícito, né? Não é tão assim, você é mulher, então você vai ali para aquela cadeira, né? Ou você é negro, então você senta ali longe de mim, né? Eu acho que não é explícito assim, mas existe sim um preconceito grande que ele afeta coisas como o trabalho, e afeta coisas até como, eu acho, a decisão que a mulher toma, que o homem toma, para que área vai servir, para que área não vai servir. E às vezes é inconsciente, porque a gente tá tão acostumado com isso, que tipo, às vezes eu posso olhar para uma mulher e falar, mas acho que ela não é tão inteligente assim, mas é por causa dessa coisa que, mesmo eu querendo isso, eu posso pensar assim. Porque ele tá dentro da gente, né? Essa reação. Não é só a educação, eu acho que tem um componente biológico evolucionário no meio disso. Eu vejo, não sei, eu não conheço os estudos para falar, né, se a coisa é genética, biológica ou não, mas eu vejo bastante como um exercício mesmo.
E aí entra essa questão cultural e a questão de educar as pessoas desde jovens a pensar nisso, sabe? Crianças. E sim, tem... Porque eu vejo assim, como eu cresci nesse sentido também. A gente estava falando de cotas, por exemplo. Eu lembro que quando eu tava prestando vestibular há, sei lá quantos anos, mais de 10 anos atrás, eu pensava, putz, mas eu tô vendo aquele ali que tá colocando, sei lá, da minha sala, tá colocando lá que entra como cota, porque é negro, porque o parente de segundo grau não sei o quê, aí ele tá se aproveitando. Mas agora eu penso assim, estatisticamente, né? Se você olhar para a população, se você olhar para os privilégios que os brancos realmente têm e para as dificuldades que os negros passam, e pensando que realmente eles têm níveis, eles têm potenciais equivalentes, para mim faz super sentido essa coisa de cotas. Porque é que nem você falou, se depois você faz estudos de como que eles foram, né, o mérito acadêmico deles é equivalente, o pessoal que entra. Às vezes o pessoal cotista chega a ser até melhor, porque eles têm mais essa gana, porque tipo, eles conseguiram uma coisa que é muito difícil para eles. Questão eles valorizam, de repente Valorizam mais. pode, o negócio não quer dizer que ele vai valorizar, né? É aquela coisa, tipo, a gente não pode pensar que assim, todo cara que nasceu rico, ele é tipo playboy, tá pouco Mas pra todo mundo. Mas é estatística, tipo, a nível populacional você tem que pensar estatisticamente. Na média, qual que é o benefício, né? Então, tem um que tá se aproveitando das cotas, sim. Tem o branco que realmente vai ser muito melhor, né? Mas assim, na média, tipo, é um negócio que faz bem em vários níveis para a população. Vai ter casos isolados ruins? Vai ter alguém que usou cotas e não fez o melhor possível? Vai ter. Mas, tipo, o tanto de brancos que estão entrando, que estão fazendo coisas ruins também, eu acho que eu penso assim. Então, essas decisões, seja na questão racial, seja na questão de gênero, eu fico pensando assim, estatisticamente, que ação que a gente pode fazer para melhorar? Caso a caso, não dá para pensar. Mas eu acho que sempre tem que pensar assim, sabe? Tipo, na big picture, no panorama. Sim, exatamente. É um ponto bem válido, pessoal. Bem válido. E foi o que eu falei, a longo prazo, eu acho que pode ser que tenha um valor mesmo. Né? Para mim é mais difícil ver a curto prazo, mas um argumento como esse seu é bem legal. Para mim foi bem legal. É excelente, né? E achei bem bacana. A gente, um dos melhores exemplos que eu tive com essa coisa da gente tentar entender e tal, tem um episódio do South Park, daquele desenho, que tem um dos personagens, o Cartman, que é o mais gordinho, ele é extremamente racista, não sei o que e tal. E aí é muito legal que no desenho tem tipo um personagem só que é negro, né? E aí o pai de um outro personagem, tal, não sei o que, fala a palavra com o que eu falei em português? Palavra com N? É estranho, né? Uma gíria negativa para negro. Isso, né? Ele usa uma palavra que não pode falar. E aí o filho dele chega assim, pra esse amiguinho. São dois amiguinhos, um é branco, outro negro, e o pai desse cara branco falou uma coisa extremamente racista. Ele falou assim, nossa, eu entendo, isso é uma coisa ruim, não sei o quê. E o menino negro fica muito puto e fala assim, não sei o que, sai de perto de mim, blá, blá, não sei o que, eles ficam brigando. E aí fica, durante o episódio inteiro, ele fica essa coisa do tipo, não, mas eu queria me desculpar, não sei o que, e tal, pelo meu pai, blá, 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 mas eu te entendo, eu sei como é que é a sua luta e tal, não sei o que, eu sei que é difícil e tal, e isso deixava o outro, que era negro, mais puto que não sei o que e tal. Até que chegou no final, eu falei assim, acho que eu... E, tipo assim, lá pro final do episódio, ele falou assim, agora eu acho que eu entendi. Aí ele falou assim, vem cá, eu não entendo. Ele chegou pro amigo negro e falou assim, vem cá, é o seguinte, meu pai fez uma coisa racista, eu não tenho nada a ver com isso,
Mas eu não entendo. Eu não tenho como saber como é que é a vida da sua perspectiva. Eu não tenho como saber como falar essa palavra racista, ela te atinge, porque eu não tenho como ter essa perspectiva. Porque eu sou branco e eu não sei como que essa palavra pode ferir. Entendeu? Então essa coisa de falar assim, não, deixa pra lá, isso é só uma palavra, isso é só uma ofensa, né? Isso é só uma piada. Tirar o valor, né? Isso. Tipo assim, você não vai entender o que é aquela piada, o que é aquela ofensa, o que é aquela ação, vai agir de uma coisa que está externa a você. Então a melhor coisa que você pode fazer é, tipo assim, não querer resolver, sabe? Não querer tentar fazer pela pessoa como que ela deve se sentir. E ouvir o que ela está falando. Né? E falar assim, não, eu não tenho como entender como é ser uma mulher. Me conte você e eu vou tentar. O que o Vina falou, que foi excepcional, que ele falou, é tentar desenvolver a empatia. A empatia eu preciso que o outro me dê. E não que eu venha com a coisa de. Não, você tem que se sentir assim. Eu acho que empatia não é assim, me coloco no lugar do outro, né? Então, agora eu entendo como é que é. Não é simples assim. Empatia entra em eu querer conversar com o outro, aí, no caso assim tipo, se você tá numa posição de poder, eu não sei como agir, mas eu vou trazer alguém daquele grupo que sabe. Então é isso, tipo, se preocupar em representar esse grupo, essas coisas assim. Então é isso, às vezes reconhecer que você não tem como você saber como que é estar na pele da outra pessoa, mas faz o possível para ela se sentir melhor. Isso. E não tem nada de errado nisso. A gente não precisa, sabe? Eu não preciso resolver o problema. Porque se eu resolver o problema do machismo, tipo, eu vou estar sendo machista, né? Porque, tipo, eu, homem, vim e falei assim, mulheres, agora vocês não existe mais o racismo. Sabe? Não tem como eu resolver, assim, a mulher também tem que fazer, todo mundo tem que fazer ao mesmo tempo e tal. Bem legal, acho que é uma nota de encerramento fantástica. Muito obrigado, meu querido. Gostei, bacana. Carol, muito obrigado. Carol, muito legal. Obrigada obrigado pelo convite, gostei bastante de conversar sobre isso com vocês. Bom, a gente também adorou. Uma discussão acalorada, mas, né, pacífica. Exatamente. É difícil ter isso hoje em dia, né? É muito difícil. A próxima, você vai ter que voltar agora para falar mais sobre o seu trabalho. É verdade, a gente não conseguiu nem entrar no seu trabalho. Não, mas que é muito interessante, que é a questão de modelos matemáticos, né? Isso, entra nessa coisa meio de sistemas complexos, né? Porque modelagem matemática para doenças infecciosas. Então a gente usa dados de dengue, malária, tenta usar equações, né? Para descrever como que aquilo evolui no tempo e no espaço. Que legal, então você já está convidada a voltar para a gente falar sobre isso. É verdade. Com certeza. Gostei bastante. Obrigado. Rafael, isso aí? É isso aí, agora que eu percebi que a tela está desligada ali, então... provavelmente nós já perdemos o vídeo, mas faz pouco tempo, então... É até melhor, né, a gente acabar assim meio que nas escuras, a gente não precisa da imagem. É verdade. Então tá bom, valeu? Valeu. Bom, obrigada, gente. Obrigado, Carol. Boa Falou, noite. galera, boa noite. Somos amigos. Eu tô dançando, ninguém consegue ver. Pronto. Valeu,